Hoje eu vou conversar com você sobre uma substância que eu utilizo demais nos meus atendimentos, que salva vários animais, principalmente aqueles animais intoxicados ou envenenados. E essa substância pode ser até utilizada em caso de vômito e diarreia. E ela tem todas essas utilizações porque ela dissolve quase todas as substâncias na qual ela entra em contato. Isso, logicamente, quando é administrada de modo oral, ou seja, o animal ingere. E ela tem todas essas propriedades que eu falei anteriormente contra vômito, diarreia, mas principalmente intoxicação ou envenenamento, porque quando ela interage com algo que não fez bem e que o pet ingeriu, ocorre essa absorção e, consequentemente, impede a absorção de mais dessa substância na qual não está fazendo bem para o animal. Seja essa substância essa causando vômito, diarreia ou envenenando, intoxicando o animal. Ou seja, essa substância que eu vou conversar com vocês hoje faz adesão, ou seja, fixação de moléculas do veneno ou da substância tóxica que está causando vômito, diarreia ou intoxicação e envenenamento a uma superfície sólida. Ela inativa o veneno ou a toxina, que está causando muito malefício para o animal. O adsorvido seria a toxina, o veneno, e o adsorvente seria a substância sólida, ou seja, essa substância sólida que eu utilizo nos atendimentos, que faz muita diferença na vida dos animais. Hoje eu vou te falar qual substância é essa, ou seja, que eu gosto de utilizar para acabar com a intoxicação e como eu a utilizo para essa finalidade. Já que nós sabemos que a intoxicação é uma ocorrência frequente na rotina de atendimento hospitalar de cães e gatos. Tem várias causas de intoxicação e as mais comuns é aquela acidental, ou seja, o próprio tutor se descuida e acaba fornecendo ou armazenando de forma inadequada produtos tóxicos, plantas tóxicas, e a consequência é o pet curioso ir lá e ingerir tudo isso e causar vômito, diarreia e intoxicação. Fora que a intoxicação é um quadro emergencial, porque dependendo da substância, da quantidade que o pet ingeriu, pode ser fatal, pode levar o animal a óbito, principalmente os animais pequenos que ingerem grande quantidade de veneno. Agora eu vou falar as causas de intoxicação, ou seja, o que pode levar o animal que a gente atende a se intoxicar. E lembrando que todas essas causas, quando eu pego nos atendimentos, eu uso a substância que eu vou falar logo a seguir. E as principais causas de intoxicação que nós podemos citar seria devido a alguns alimentos, como chocolate, uva, café, cebola, alho em grandes quantidades, já que o alho a gente sabe que em pequenas quantidades para cães é super benéfico, e também o álcool. E a maioria desses alimentos que eu listei podem causar alterações gastrointestinais, alteração neurológica, convulsão e até arritmias no coração. Por isso que esses alimentos nós temos que tomar cuidado e não deixar ao alcance do pet. E além de alimento, medicamentos também pode causar intoxicação, como muitos que nós temos em casa: paracetamol, diclofenaco, nimesulida, alguns sedativos, calmantes, quimioterápicos e até antidepressivos. Cada vez mais essas medicações fazem parte da rotina de quem tem pet. Ou seja, se faz parte da rotina das pessoas que têm pet, acontece aquilo que eu falei anteriormente, de modo acidental, o animal curioso e descuida também do tutor, ele vai lá, ingere essa substância e acaba intoxicando o animal, principalmente se for em grande quantidade. Por isso que essas medicações jamais devem ser administradas na dose inadequada, por exemplo, ou mantidas ao alcance de cães e gatos. E as principais alterações, caso o animal se intoxique por esses medicamentos, seria o nível de consciência dele reduzir, ele pode chegar a ter coma, alteração na frequência da respiração, ou seja, a respiração dele muda, pode causar vômito, diarreia, dor abdominal, ele pode tremer
e até perder o apetite. E o pior que pode acontecer seria a morte. Fora que muitas vezes esses medicamentos podem levar os animais a quadros agudos de alteração renal e até alteração no fígado, principalmente os anti-inflamatórios, como paracetamol. Fora que, além disso, pode causar alterações neurológicas e depressão do coração e da respiração. Outra coisa que causa muita intoxicação nos animais são as plantas. E as plantas mais comuns e tóxicas para cães e gatos são Comigo Ninguém Pode, azaleias, espadas de São Jorge, copo de leite, samambaia, lírio, costela de Adão e várias outras. E caso os pets façam ingestão de alguma dessas plantas, ele vai ter salivação excessiva, edema de face, ou seja, focinho, a região próxima aos olhos vão inchar, o animal fica agitado, sente dor na barriga, apresenta vômito, diarreia, alterações neurológicas que podem evoluir para convulsão e até morte. E além disso, esse quadro pode evoluir para alterações renais e até alterações no fígado, podendo ter lesões inclusive irreversíveis. E claro, outras causas de intoxicação, envenenamento, vômito, diarreia, nos pets seria logicamente os venenos, como medicamentos contra ácaro, medicamentos contra carrapatos, contra pulgas, veneno de rato, inseticidas que nós usamos em casa contra moscas, pernilongos, produtos de limpeza e várias outras coisas. E os principais sintomas disso, quando o animal faz ingestão e a gente atende a esses animais, seria salivação excessiva, agitação, dor na barriga, vômito, diarreia, alterações neurológicas, tremores e convulsões. E esse quadro pode evoluir de forma negativa, ou seja, piorar de forma rápida, dependendo do tipo de veneno ingerido e também do porte do animal. Quanto mais ele ingerir e menor o porte, pior será o quadro. E, logicamente, a evolução. E esse animal tende à morte. Vocês viram que existem várias causas para intoxicação e muitos sinais que o animal apresenta se confundem. Por isso que é muito difícil a gente saber realmente a causa do animal ser intoxicado. Por isso que quando a gente pergunta se ele comeu alguma coisa estranha, é muito importante o tutor do pet relatar isso pra gente, já que vai agilizar muito o tratamento e até a administração do produto que eu vou falar a seguir. Por isso que se a gente fizer uma unificação de sinais, os mais comuns quando o animal apresenta intoxicação são vômito, diarreia, dor na barriga, que é a dor abdominal, o animal fica triste, ele saliva muito, apresenta tremor, outras alterações neurológicas, fica agitado, começa a convulsionar e o pior que pode acontecer é realmente a morte do animal. E a substância que eu utilizo para acabar com a intoxicação, auxiliar muito no tratamento, é o carvão ativado. E quando eu pego esses animais intoxicados, eu uso carvão ativado em sachê ou em grânulo. Se eu for utilizar em grânulo, eu utilizo 1 a 4 gramas por quilo do pet, seja para cão ou gato. E em sachê, que é aquele pozinho, esse pozinho pode ser dado por via oral, assim como o grânulo, mas ele pode ser diluído em água e administrado através da seringa. Eu diluo o conteúdo, que é o pozinho, em água. Esse conteúdo misturado em água eu puxo na seringa e administro na boca do animal. Em casos de diarreia, eu utilizo 40 ml dessa diluição, ou seja, um sachê, para até 20 kg do peso do animal, a cada 8 a 12 horas. E em caso de envenenamento, intoxicação, eu dobro essa dose. Ou seja, em cães e gatos eu utilizo 2 sachês, 80 ml, para animais até 20 kg de peso vivo a cada 4 a 6 horas, até melhorar os sinais. E os sinais são esses que eu falei anteriormente. Para finalizar o vídeo, vou falar algumas observações super importantes. A primeira é que o carvão ativado é muito mais efetivo quando administrado rapidamente no envenenamento agudo, ou seja, dentro de 30 minutos após a ingestão desse veneno. Quanto mais rápido, melhor vai ser a ação do carvão ativado e mais toxina, veneno, ele irá absorver e neutralizar para não ocorrer a absorção.
já que é com a absorção que o animal apresenta todos esses sinais que eu falei anteriormente. A segunda é que o carvão ativado, ele pode vir sozinho ou junto de outras substâncias. E quando ele vem junto de outras substâncias, pode vir com zeólita, que é um mineral que tem alta capacidade de absorção também, assim como o carvão ativado. Pode vir junto de caulim e pectina. A terceira observação é que intoxicação é um sinal grave. Por isso que uma das primeiras medidas que a gente faz quando o animal ingere toxina, veneno por via oral ou apresenta vômito e diarreia é utilizar realmente o carvão ativado, mas depois esse animal tem que ficar internado. Não dá para esse animal ficar em casa, porque essa intoxicação pode evoluir. Às vezes, quando a gente administra o carvão ativado, a gente administrou muito tarde, ou seja, mais do que meia hora da ingestão de veneno pelo animal. Nesse caso, o carvão ativado vai absorver parte da toxina, mas boa parte o corpo também absorveu e vai causar os sinais que eu falei anteriormente. Por isso que intoxicação é algo grave e o animal tem sim que ficar internado, assim como vômito e diarreia. São alterações importantes que a gente tem que ficar de olho. E quarto, que o carvão ativado, ele inativa a substância para ela não ser absorvida, o que é muito bom. Mas a gente tem que lembrar que dependendo do que o animal faça a ingestão, principalmente aqueles venenos de rato, existe antídoto para isso. Por isso que o carvão ativado ajuda e muito, mas dependendo do veneno, ele tem antídoto, que é até mais importante que o uso do carvão ativado. E por último, a gente não pode esquecer de descobrir que tipo de substância intoxicou o animal. Por isso que é muito importante o tutor sempre relatar para a gente o que causou isso no animal. Ou seja, ele levar qual planta que foi, ou até tirar foto, levar a embalagem do veneno, caso tenha sido veneno, e assim por diante. E por todos esses motivos, o uso do carvão ativado é muito importante em casos de vômito, diarreia e intoxicação. Ele faz muita diferença e salva vários animais com esses quadros.